Em Isaías 27:1 diz assim: Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, a serpente veloz, o dragão, a serpente sinuosa, e o matará. E matará o monstro que está no mar. Olá pessoal, canal Códigos da Bíblia com mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o que significa essa espada que fala em muitos textos da Bíblia. Apocalipse 1,16 diz assim: Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então ele fala aqui de uma espada. E no capítulo 2, versículo 16 também, diz assim, Portanto, arrepende-te, e, se não te arrependeres, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei, com a espada da minha boca. Então, aqui tem duas simbologias. Você tem a espada saindo da boca. E lá no capítulo 1 de Apocalipse, capítulo 1,16, ele fala que a espada é de 2 gumes. Então, essa espada ela tem uma representação muito forte na Bíblia. Tem um significado e a gente vai descobrir pela Bíblia o que significa isso. Então, primeiramente, a espada ela tem uma simbologia de um instrumento de luta, um instrumento de peleja, de batalha. Então, já de primeira mão, ela representa algo que combate alguma coisa, entendeu? No caso lá de Isaías 27:1, ele fala que é para combater o grande dragão, a serpente do mar, entendeu? Que representa o próprio Satanás, entendeu? Então vamos ver mais um texto aqui em Apocalipse 19, versículo 15, que vai dizer assim, Bom, se a gente começar a ler aqui do versículo 11, ele vai dizer, Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Ou seja, ele luta, entendeu? No versículo 11. No versículo 15, pulando para o versículo 15, ele vai dizer assim mesmo: Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá as nações, com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. No versículo 21 ele diz assim, Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com as suas carnes. Ou seja, essa espada ela é um instrumento de luta, um instrumento de batalha, mas a gente tem que descobrir o que ela representa, o que é a espada. Então, em Hebreus 4:12, a gente vai ter uma pista do que é essa espada. Vamos abrir lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então ele usa o termo aqui, a palavra de Deus é viva e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Por que ela é viva e ela é mais cortante? Porque ela começa a combater a palavra, no caso aqui ele está se referindo à palavra. Ela começa a combater a partir do próprio ser humano, a partir de nós mesmos. Ela nos confronta. Ela já é um instrumento, ela já começa a combater o ser humano a partir dele mesmo. Você já começa a ver que ela te confronta. Por isso que ele diz aqui, penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então ela coloca na mesa todos os propósitos do nosso coração, e a sabedoria de Deus vem e nos instrui o que nós devemos fazer. Então é isso que significa. A palavra de Deus é viva e ela é cortante. E em Efésios 6, a gente vai entender mais um pouco o que significa isso. Efésios 6,17, olha o que diz. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Então aqui ele diz que ela é a espada do Espírito. A palavra de Deus, ela é a espada. Então essa espada afiada que vem, que sai da boca, né, significa a palavra poderosa, a palavra que vai julgar o mundo, a palavra que vai julgar as nações, a palavra que vai julgar nós mesmos, né? Ela já nos julga quando a gente começa a ler, a entender o que quer dizer. Ela já começa a nos colocar, a nos confrontar e a nos indicar um caminho que nós devemos seguir ou não pelo livre-arbítrio, né? Então, olha o que está escrito em João 12, 47 e 48. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, olha só, livre-arbítrio, né? Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, livre-arbítrio. Então a pessoa ouve a palavra e não quero saber disso aí não. Entendeu? Isso aí é besteira. Então assim, ó, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Aí olha só a chave aqui. Quem rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Olha só. Então, o que foi que ele falou aqui? Que a própria palavra o julgará no último dia. A palavra, a espada, entendeu? É essa palavra que vai julgar o ser humano no último dia, quando na volta de Jesus, aqui no caso ele está falando, entendeu? Então assim, aqui ele diz, ele dá várias chaves, vários códigos que abrem o entendimento aqui. Por exemplo, ele fala que as palavras não são dele mesmo, mas o Pai que prescreveu o que ele devia falar. Então quem rejeita a palavra dele, rejeita a palavra do próprio Pai, né? Do próprio Deus. A espada, é por isso que é uma espada, porque ela vem para confrontar, ela vem para julgar. E em João 6,63, como a gente leu lá em Hebreus 4,12, que a palavra é viva e é mais cortante, e em Efésios 6,17 diz que ela é a espada do Espírito, em João 6,63 Jesus diz: as minhas palavras são espírito e são vida. Vamos ler lá para ver. O espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Entendeu? Mais uma vez, essa espada é a palavra de Deus. Ou você está diante dela e ela vai te ferir, ou ela não vai te ferir naquele dia. É por isso que é muito importante, é por isso que eu faço muitos vídeos falando sobre a palavra, falando a importância. Os meus primeiros vídeos aqui do canal são a importância de se estudar a palavra de Deus. Eu dou uma tonelada de textos lá mostrando o porquê que é tão importante conhecer a palavra de Deus e porquê que é tão importante buscar o Espírito Santo, entendeu? Para compreender o que a palavra de Deus quer dizer. Com isso nós terminamos mais um vídeo, mais um pequeno estudo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça um comentário se você quiser. E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.